Meus irmãos, boa noite. Paz e graça. Todo mundo bem aí? Glória a Deus por isso. Que alegria estar aqui com vocês. Que conferência mais que abençoada, com um tema que é relevante, que é muito importante para todos nós como filhos de Deus. E eu confesso que eu sou um defensor das manifestações artísticas, gosto, amo, tenho um apreço, e para mim é muito importante estar aqui, porque recentemente eu até compartilhei com o pastor Ricardo que na minha infância eu tinha dois sonhos. Um deles era ser jornalista. É isso mesmo. Eu queria ser jornalista, mas tinha um grande problema. Obrigado, Alan. Havia um grande problema, que era a minha timidez. E a conta não fechava. Como que eu vou ser jornalista se eu morro de medo de falar na frente das pessoas? Se eu tenho pânico de falar na frente de qualquer ser humano? E o outro sonho que eu tinha era de trabalhar com artes. É isso mesmo. Desde criança eu sempre gostei de arte. Sempre gostei de pintura, sempre gostei de desenho, sempre gostei de compor poesias, poemas, sempre gostei de compor músicas, de explorar novos instrumentos musicais, até que chegou um momento em que eu pensava assim, essa conta não fecha, porque hoje eu estou numa vocação pastoral. Mas recentemente Deus me trouxe a resposta, onde tudo isso se encaixa. Porque hoje eu não sou um jornalista, mas na vocação pastoral eu anuncio a melhor notícia de todos os tempos, que é o Evangelho. É a boa notícia de salvação. E também como artista hoje, nessa condição pastoral, eu entendi que o pregador, ele é um artesão de palavras. Quando nós comunicamos, o Espírito Santo vai pintando as verdades do texto bíblico nos diversos afetos da nossa alma. Isso existe beleza, existe vida, e é também uma manifestação artística para a glória de Deus. Então, estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. E o tema que me foi proposto é o seguinte: seres criativos, filhos do Criador. Sobre isso que falaremos com a graça de Deus. E eu convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Eu sei que você sabe o texto de cor, você tem memorizado esse texto, mas por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E assim diz o texto: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Apenas até aí, feche os seus olhos. Pai, nós te rendemos graças nessa noite, nessa abertura da conferência, Filhos do Criador, e de fato reconhecemos essa verdade: somos teus filhos amados, filhos de um Deus criador e criativo, porque cremos que a soma de tudo quanto existe é manifestação do seu poder criador, Pai. E nós estamos aqui nesta noite com o coração aberto para te agradecer, para te exaltar, para louvar o teu santo nome e te pedir que a verdade da sua palavra possa tocar profundamente o nosso coração, que o teu Espírito Santo, o grande artista dessa noite, venha pintar as verdades do texto bíblico no nosso coração, no nosso entendimento, nas nossas emoções, Pai. É o que nós desejamos nesta noite, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, estou aqui nesta noite para acabar de uma vez por todas com uma grande mentira. Eu estou aqui para desfazer uma falsa afirmação que ainda existe na cabeça de muita gente. E qual seria essa falsa afirmação? É aquela que diz que você não é criativo. Isso é uma grande mentira.
Havia uma crença no período renascentista de que apenas os grandes gênios eram criativos. Havia essa crença de que somente aqueles que com uma grande capacidade mental, aqueles com intelecto de primeira grandeza seriam criativos. E essa crença do renascentismo, ela sobreviveu ao iluminismo no século XVII, ela sobreviveu ao romantismo no século XVIII, ela sobreviveu à Revolução Industrial no século XIX, e aí somente em meados do século XX, a partir dos estudos do cérebro, surgiu então uma visão alternativa de que todo mundo é capaz de criar. Contudo, o que alguns redescobriram apenas em meados do século XX, a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo. E ela nos ensina que todo ser humano é criativo. E mesmo assim, algumas pessoas ainda hoje reclamam dizendo: pastor, eu não tenho ideias, eu não sou criativo, eu não recebi o dom da criatividade. E meus irmãos, eu estou aqui para dizer que criatividade não é um dom. Não é um dom que Deus deu para uns e não deu para outros. Porque não existe uma cerca elétrica espiritual separando os que têm dons do resto da população. Não existe isso. A criatividade é um atributo universal, portanto, todo ser humano é criativo. E eu quero te provar isso biblicamente, porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós. E no primeiro versículo de Gênesis, que acabamos de ler, diz que a primeira característica do nosso Deus é a criatividade. Nós lemos aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra, portanto, o nosso Deus é um Deus criativo. E esse Deus criativo, ele é um grande artista plástico. Ele é especialista em belas artes e por isso ele imaginou, ele desenhou, ele pegou um pouco de barro e com as suas próprias mãos ele formou o ser humano. E sabe o que isso significa? Significa que a sua vida é fruto da criatividade de Deus. Se você olhar para essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa é uma obra de arte. É a obra-prima do Criador. E não para por aí, porque em Gênesis 1:26, a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O Criador fez uma criatura parecida consigo. E isso significa que alguns atributos de Deus foram colocados dentro do ser humano. O que chamamos de atributos comunicáveis, como amor, discernimento, moralidade, volição, misericórdia e também criatividade. Resumindo, o Criador fez você um ser capaz de criar. Você recebeu o atributo da criatividade. Você foi programado por Deus para ser criativo, portanto, você é criativo, segundo a palavra de Deus. Entenda uma regra: Deus cria a partir do nada, e o ser humano cria a partir do que já foi criado. Por exemplo, se nós pegarmos os dois elementos mais importantes da fé cristã, que é o pão e o vinho, que simbolizam a ceia do Senhor, aí eu te pergunto, quem foi que criou o pão e o vinho? Não foi Deus. Quem criou o pão e o vinho foi o ser humano. Afinal de contas, Deus criou o trigo, Deus criou a uva. Então Deus cria o trigo a partir do nada, Ele cria a uva a partir do nada, mas do trigo o homem cria o pão e da uva o homem cria o vinho. Ou seja, Deus cria a partir do nada e o homem cria a partir daquilo que já foi criado por Deus. Portanto, tudo que o ser humano pode criar está fundamentado sobre a base do que Deus já criou. E isso só reforça a verdade de que Deus te fez um ser criativo. Então entenda uma coisa, criatividade você já tem. Você só precisa desenvolvê-la. Porque a criatividade não é um dom.
Criatividade é um músculo. Ou ela está sendo desenvolvida, ou ela está sendo atrofiada. Por exemplo, um bebê, quando ele acaba de nascer, esse bebê não nasce falando. Se um bebê nascer falando, eu saio correndo na hora. Não é natural. Contudo, o bebê, ele nasce com potencial de emitir sons. E à medida que esse bebê ele vai crescendo e se desenvolvendo, aí então ele começa a falar. E da mesma forma é a criatividade. Todos nós já nascemos com potencial criativo. A diferença é que uns desenvolvem e outros não. Tem gente que pensa, que usa frequentemente a imaginação, que estimula, que desenvolve o seu potencial criativo, mas tem gente que não quer fazer isso. Então a diferença é que uns desenvolvem e outros não. Gente, o ser humano, ele é capaz de usar a criatividade diante de qualquer adversidade, diante de qualquer problema existente. Eu não sei se vocês já viram um meme, e esse meme tem a seguinte frase: agora a NASA vem. Não sei quem já viu. Geralmente esse meme é alguém que pôs um balde furado e fez um chuveiro. É alguma coisa desse tipo. Agora a NASA vem. E esse meme nada mais é do que pessoas usando a criatividade em situações de poucos recursos. Gente, o brasileiro é PhD em gambiarra. E por mais que seja bizarro, a gambiarra é uma manifestação criativa. Ela só precisa ser aprimorada, mas é uma manifestação de criatividade. E eu não estou falando aqui para você sair por aí fazendo gambiarras, não é isso. Eu só estou dizendo que todo ser humano já possui o atributo da criatividade. Você só precisa desenvolver. Lembra lá do seu vovô, que o chinelo arrebentava, colocava um preguinho debaixo? Criatividade. Só precisa aprimorar. Quem tem filho vai entender o que eu estou falando, porque pai e mãe precisam ser criativos o tempo todo. Sofia, na hora de dormir, depois que a gente ora, todo dia ela quer uma história. E eu já não tenho mais repertório para contar história. Então a gente tem que inventar na hora. Teve uma época que ela estava com dificuldade de tomar antibiótico. Chorava bastante. E é uma dificuldade, porque tem que tomar na hora certa, e põe na boca, joga para fora, você não sabe o tanto que entrou, o tanto que ficou, e aquela dificuldade, então precisa criatividade. Aí eu me lembro que eu cheguei para ela, colei uma folha branca na porta da sala, peguei uma caneta vermelha e falei assim: filha, todas as vezes que você tomar esse remédio sem chorar, eu vou fazer aqui um coração. E quando completarem tantos corações, você pode escolher qualquer lugar da cidade, o papai te leva para comer. Ah, pensa se não tomou um remédio. Gente, criatividade a gente pode usar em todo o tempo, diante de qualquer circunstância, porque se Deus nos deu, é para a gente usar. É para usarmos. A prova disso é que ao criar o ser humano, Deus fez com que o ser humano estimulasse a sua criatividade. Sabe como? Deus pediu ao homem para colocar nome nos animais. É isso que diz Gênesis 2,19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Meus irmãos, Adão foi o responsável por catalogar toda a fauna do jardim do Éden. Ele deu nome para todos os animais. E para fazer isso é necessário o quê, gente? Criatividade. Porque ele nunca tinha recebido um referencial antes. Não tinha um dicionário, alguma coisa que ele pudesse consultar, um Google, para pegar uma opinião. Não tinha. Então foi necessário criatividade. Deus colocou criatividade nele e estimulou essa criatividade. Está vindo a bicharada aí, Adão? Agora você vai colocar nome em todo mundo. Então você imagina Adão lá naquela situação? Poxa, esse animal aqui, meio amarelado, com algumas pintinhas, pescoço longo. Vou dar um nome de zebra. Não, peraí, zebra não combina. Combina mais com aquele listrado de preto e branco. Não, eu já sei, girafa. Olha esse aqui, robusto, pesado. Quando passa de mim, o chão dá até uma tremida, já sei. Hipopótamo. Nossa, soa bem, hipopótamo, gostei. Vai ser hipopótamo.
Aquele ali que fica fazendo um barulho estranho, olhando para o chão, já sei, isso aqui vai se chamar Palmeiras. Não, Palmeiras não, porco combina com você. E aí ele vai decidindo os nomes. Então, Deus estimulou a criatividade de Adão para ele poder usar naquele contexto da criação. Então, se Deus te deu criatividade, é para você fazer o bom uso. A Bíblia ordena que sejamos criativos. Se você ler o Salmo 33, verso 3, diz: cantem ao Senhor um cântico novo, louvem com arte. É a Bíblia pedindo para sermos criativos. Porque senão ela falava: não, cantem a mesma canção de sempre, não mudem o disco, não, cantem ao Senhor um cântico novo. Gente, a sociedade, ela carece da nossa manifestação criativa, da manifestação criativa dos filhos de Deus, porque a história da humanidade nos prova isso. Quem foi criativo e criou a Cruz Vermelha foi um cristão chamado Henri Dunant. Muitos artistas mundiais mais talentosos eram cristãos. Nós temos Bach, Handel, Vivaldi, Rembrandt também na pintura. Na ciência nós temos a contribuição criativa de cristãos como Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein. O sistema educacional público moderno foi fundado por um cristão chamado João Calvino. É o crente usando a sua criatividade para abençoar pessoas. O sistema universitário é uma invenção da Igreja de Jesus. As melhores universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Eu posso citar a Academia de Genebra, Oxford, Cambridge, Yale, Princeton, Harvard. A palavra de Deus se espalhou com mais facilidade depois que Gutenberg, no século XV, inventou a imprensa. Você sabe o que é isso? É a igreja manifestando sua criatividade ao longo dos anos. E se hoje cada cristão, em seu próprio contexto, tiver essa consciência, então nós poderemos pulverizar a criatividade do reino dos céus na sociedade dos homens. Porque todos nós ocupamos posições, cargos, funções diferentes na sociedade. Uns trabalham na padaria, na farmácia, no hospital. Outros são motoristas, professores, policiais, designers, fotógrafos. E não importa a área, se dentro do ambiente que Deus nos colocou, exercermos influência cristã e criatividade, o reino dos céus vai invadir a cidade e Deus vai ser glorificado. Então, se Deus nos deu criatividade, é para usarmos em todo o tempo. Agora, nesta noite, eu quero trabalhar com vocês o caminho da criatividade. E quais passos nós devemos dar, de fato, nessa criatividade que vem da Sagrada Escritura. E, mais uma vez, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do primeiro verso. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Verso 11. Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Esse texto
é um texto que nos fala sobre criatividade. Alguns homens tiveram a criatividade para fazer alguém chegar até Cristo. E no final de tudo, a frase que nos marca é: jamais vimos coisa assim. Sempre quando alguém usa a sua criatividade para a glória de Deus, as pessoas ficam admiradas e vão dizer: jamais vimos coisas como esta. E isso é sinal de que uma inovação aconteceu, algo jamais visto pelo ser humano. E isso denota certamente criatividade. Então aqui nós temos pelo menos 4 passos nesse caminho da criatividade de acordo com o texto. E o primeiro passo é o passo do serviço. Porque o verso 3 disse: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E aqui nós entendemos que a criatividade começa com um desejo de servir. Preste atenção. Havia 4 homens servindo um paralítico. Eram homens com disposição em ofertar um serviço a quem necessitava. 4 amigos que usaram tempo, energia, criatividade para servir alguém. Portanto, o primeiro passo no caminho da criatividade é o desejo de servir o outro. Porque você acha que Deus nos deu inteligência, cognição, criatividade para quê? Será que é apenas para o nosso próprio benefício? Não, Ele nos deu para o benefício de muitos. A Bíblia nos diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, o nosso Senhor, Ele veio para servir e se entregar. O Deus Criador de tudo se fez carne, habitou entre nós e serviu pessoas. É por isso que eu estou dizendo que o primeiro passo no caminho da criatividade é o desejo sincero de servir o outro. Porque, meus irmãos, tudo que existe foi criado para servir. Tudo que existe. Um dia alguém imaginou, desenhou e criou esse copo. E criou com o propósito de servir. Um dia alguém identificou um problema e descobriu que para falar para as multidões, a voz não alcançava. Então alguém criou um microfone para amplificar a voz do comunicador. Então isso foi criado para servir. A cadeira que você está sentado um dia foi projetada, criada para servir, para você descansar os seus pés. Um dia alguém entendeu que pessoas, ao ouvirem o ensino, são mais visuais, então criaram um telão, alguma coisa desse tipo. Então tudo que existe foi criado para servir. Então, se você quiser expandir, destravar a sua criatividade, olhe à sua volta e veja como você pode começar a servir as pessoas. Esse é o primeiro passo no caminho criativo. O segundo passo nesse caminho da criatividade é o problema. Eu sei que alguns podem ter assustado. Não, peraí, pastor, problema? Poxa, conferência é legal, criatividade, mas você fala que o problema é um passo no caminho da criatividade? Sim, com toda certeza. Os versos 1 e 2 dizem: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava na casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Aqui a gente tem um problema. Aqueles 4 amigos estavam diante de um problema muito sério. Eles queriam levar o paralítico até Jesus. Só que a casa estava lotada de gente. Era impossível passar, ainda mais carregando o leito de um paralítico. Então, aqueles 4 amigos agora tinham um problema diante deles. E é aqui no problema que a gente aprende algo muito importante. A matéria-prima para a criatividade se chama problema. Ou seja, o problema é a matéria-prima para você criar algo novo. Portanto, onde houver um problema, haverá a oportunidade para criar. Certamente nós sabemos que, gente, grandes empresas nasceram quando alguém se propôs a solucionar um problema. Recentemente eu assisti um vídeo onde a pessoa dizia que a nossa sociedade, de uma maneira geral, ela quer ficar rica. Todo mundo quer ganhar dinheiro.
Todo mundo deseja ficar rico. Mas quando as pessoas estão diante de um problema, elas reclamam. E isso não faz sentido, porque quem são as pessoas que mais têm dinheiro? São as pessoas que resolveram os maiores problemas. Por exemplo, antigamente, dependendo da região, as pessoas reclamavam dizendo: poxa, não tem nenhum táxi aqui por perto. E se tiver um táxi, eu não sei quanto que vai ficar a corrida, eu não sei se eu vou ter dinheiro suficiente para pagar o taxista. Então, naquele contexto, todo mundo viu problemas. E todos fizeram o que é mais fácil fazer quando se tem um problema, que é reclamar. Até que um dia alguém criou o Uber. Alguém usou a criatividade que Deus deu e se levantou para resolver um problema. E quem resolve os maiores problemas tem os maiores recursos. Em meados de 2008, nós tivemos uma terrível crise financeira global que começou nos Estados Unidos e afetou todos os setores da economia. E isso fez com que muitas pessoas naquela época, e empresas também, repensassem o seu estilo de consumo. E aí, então, na tentativa de baratear alguns serviços na época, 3 amigos que moravam em São Francisco, na Califórnia, tiveram a ideia de criar um mercado comunitário onde as pessoas disponibilizavam seus próprios imóveis para hospedagem. E eles deram o nome de Airbnb. E atualmente essa startup está avaliada em 25,5 bilhões de dólares. Por isso, repito, o problema é a matéria-prima para criar algo novo. Então eu te desafio nessa noite. Todas as vezes que você identificar um problema, você vai dizer: yes! Uau! Eu estou tendo a oportunidade de usar a criatividade que Deus me deu para solucionar esse problema. Esse deve ser o nosso comportamento como seres criativos. Porque criatividade é promover novas soluções para velhos problemas. Criatividade é a imaginação aplicada para oferecer soluções. Então, nessa noite, comece a enxergar os problemas de uma forma diferente. Use a criatividade que Deus te deu. Eu quero te convidar a deixar de ser aquela pessoa que reclama para se tornar alguém que soluciona problemas usando a criatividade que Deus te concedeu. Que eu sei que às vezes tem gente que chega na igreja e diz: ah, não, essa parede está suja, os envelopes estão bagunçados, o som não está bom, a transmissão está ruim. Ei, pare de reclamar e se levante como a solução dos problemas. Use a sua criatividade para trazer soluções. Porque Deus te fez criativo para resolver aquilo que está ao seu redor. Então não se esqueça, o problema é a matéria-prima para você criar algo novo. Então, onde houver um problema, haverá também uma oportunidade para criar. Então, o primeiro passo nesse caminho da criatividade é você ter o desejo de servir pessoas. O segundo passo é entender que o problema ele não é dispensável, ele é uma matéria-prima essencial. E o terceiro passo nesse caminho de criatividade são os poucos recursos. É isso mesmo que eu disse, poucos recursos. Aqueles 4 amigos não tinham muitos recursos apropriados para levar aquele homem até Jesus. Eles não tinham uma ambulância, eles não tinham uma maca de hospital moderna, articulada, com colchão e rodinhas. Eles não tinham um guindaste para suspender o leito e colocar até lá em cima do telhado. Portanto, naquele contexto, havia o quê? Uma escassez de recursos. E aqui nós também temos uma chave, porque a ausência de recursos não é capaz de limitar a nossa criatividade. Pelo contrário, a ausência de recursos nos deixa mais criativos, muito mais criativos. Hoje em dia nós estamos na era da informação, e o excesso de informações, a abundância de conteúdo midiático acaba matando a nossa criatividade. Por exemplo, tem pessoas que acessam a Netflix e gastam muito tempo procurando para decidir ali o que vai assistir de fato. E isso acontece porque um grande volume de conteúdo nos deixa perdidos,
nos deixa paralisados, nos deixa improdutivos. Por isso, eu estou dizendo que o excesso de informação mata a nossa criatividade. Pessoas que estão sufocadas, às vezes, no ambiente de trabalho, com a agenda cheia, é tanta coisa, é tanta informação, que isso vai matando a criatividade da pessoa. E sendo assim, quando os recursos são limitados, nós pensamos mais, nós criamos novas possibilidades. Portanto, a ausência de recursos é um estímulo para a nossa criatividade. Porque nós sabemos que grandes ideias nasceram em ambientes de poucos recursos. Se você, por exemplo, pegar a Itália pós-Segunda Guerra Mundial, ela ficou devastada. E nos campos não haviam mais cacau. O cacau sumiu dos campos na região toda da Itália, portanto, o cacau estava escasso. Foi aí que um confeiteiro da região de Piemonte, chamado Pietro Ferrero, resolveu criar um creme mais barato. Já que não tinha tanto cacau assim, então vou fazer um creme mais barato. E o creme dele tinha mistura de 3 ingredientes: avelã, açúcar e só uma pitada de cacau. Não tinha muito cacau na época. E aquela pasta caiu no gosto de todo mundo, foi espalhando mundo afora e ganhou o nome de Nutella. E no período de 2013 e 2014, o Grupo Ferrero, detentor da marca, registrou o faturamento consolidado crescente de 8,4 bilhões de euros. Portanto, para ser mais criativo, você precisa de menos recursos. Porque tem gente que diz o seguinte: eu não faço isso, pastor, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho as ferramentas, eu não tenho o network, eu não tenho todos os recursos que eu preciso. Mas isso é uma grande desculpa. Deus já te deu o que você precisa, Ele te deu criatividade. Mesmo na ausência de recursos, você pode usar. Porque criatividade é pegar o que todo mundo tem e fazer o que ninguém nunca fez. Por exemplo, todo ser humano tem acesso às mesmas notas musicais. As notas musicais que usamos aqui no Brasil são as mesmas usadas na Austrália, na Itália, na Irlanda, nos Estados Unidos. Ou seja, são as mesmas notas para todo mundo. Mas por que às vezes a gente escuta determinada música e diz: uau, que música incrível, que música espetacular, eu jamais ouvi uma canção tão bela como essa. Sabe por que isso acontece? Porque alguém pegou algo que todo mundo tem e transformou em algo que ninguém nunca fez. Isso é criatividade, e Deus nos deu isso. Então, a ausência de recursos não é capaz de limitar a nossa criatividade. Pelo contrário, quando eles são limitados, nós pensamos mais e criamos novas possibilidades. Portanto, a ausência de recursos é um estímulo para a nossa criatividade. Então, vamos lá. Primeiro passo, desejo de servir. Segundo, entender que o problema é uma matéria-prima preciosa. E terceiro, não use os poucos recursos como desculpa para não fazer nada. Deus já te fez criativo. Isso basta. Quarto e último passo, meus irmãos, é a ousadia. É a ousadia. O verso 4 diz o seguinte: e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Isso aqui é ousadia. É ousadia. O caminho da criatividade passa pela ousadia. É necessário ter coragem para correr riscos. Aqueles homens foram ousados em subir no telhado carregando aquele paralítico. Então preste atenção. Eles correram o risco de ficarem paralíticos para resolver a paralisia do amigo. Por isso eu estou dizendo que o caminho da criatividade passa pela ousadia. Porque pode ser que a sua ideia dê certo ou não, mas você precisa ter ousadia para correr riscos e continuar tentando para a glória de Deus. Santos Dumont foi ousado e correu riscos. Thomas Edison foi ousado e correu riscos. Henry Ford foi ousado e correu riscos. Steve Jobs foi ousado e correu risco. Então o caminho da criatividade passa pela ousadia. Se você deseja ser mais criativo,
você precisa ousar a fazer o que ninguém fez, ainda que haja risco de não dar certo. Então, nessa ousadia, é nosso dever buscarmos inovação. Como disse o escritor William Pollard, ele disse que a arrogância do sucesso é pensar que o que foi feito ontem será suficiente para o amanhã. Portanto, nós precisamos ser ousados para inovar, porque inovação é o novo em ação, e quem não inova acaba ficando para trás. E sabe em qual área eu e você mais devemos ser criativos e ousados? É na pregação do Evangelho. Essa é a área que a gente precisa inovar, ser criativo e totalmente ousado, para proclamar a boa notícia de salvação, em qualquer contexto, diante de qualquer ser humano. Quando a gente olha para a vida de Paulo, Paulo era criativo e ousado. Lá no texto de Atos, capítulo 17, o apóstolo Paulo, quando ele chegou em Atenas, ele ficou indignado, porque a cidade de Atenas estava dominada pelo pecado da idolatria. Havia altares e ídolos espalhados por todos os lados, e naquele contexto, alguns filósofos epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele e o levaram até o Areópago, que era uma espécie de conselho filosófico, um grupo de pessoas eruditas, e é nesse ambiente que Paulo usa a sua criatividade e a sua ousadia para pregar o Evangelho, porque ele havia percebido que na cidade de Atenas havia muitos altares, muitos ídolos, muitas estátuas, representando ali as divindades do panteão grego, e ao observá-las, Paulo percebeu que havia um altar sem nome, um altar que trazia a seguinte inscrição: o altar ao Deus desconhecido. E Paulo ali naquele contexto, se aproveitando desse gancho cultural, desse gancho religioso, ele pregou o Evangelho com ousadia. Ele disse aos atenienses: sabem esse Deus que vocês adoram sem conhecer? É sobre ele que eu estou falando. Eu vou apresentar para vocês o Deus que vocês não conhecem, porque eu conheço de verdade. Então sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele usou a sua criatividade para pregar o Evangelho. Ele foi ousado em fazer o que ninguém nunca havia feito antes. Criatividade e ousadia para a glória de Deus. Então nessa noite, entenda isso, você deve ser ousado em muitas áreas da vida, criativo em muitos setores, mas principalmente na pregação do Evangelho, na pregação da palavra de Deus, porque, meu irmão, precisamos ser criativos na pregação do Evangelho, porque o Evangelho, ele não muda, o Evangelho é o mesmo, mas a forma de transmiti-lo, de apresentá-lo, pode e deve sofrer mudanças. Por exemplo, a água tem data de validade? Não. Água não tem data de validade. Então, por que a água mineral engarrafada tem data de validade? E a resposta é bem simples. É porque a data de validade não se refere à água, mas à embalagem. O recipiente envelhece, mas a água não. Então, o problema não está no conteúdo, mas sim na embalagem. E da mesma forma é a pregação do Evangelho. O conteúdo do Evangelho não tem data de validade, o Evangelho não envelhece, ele é sempre atual. Mas a embalagem, ou seja, a forma de apresentar esse conteúdo, vai mudando com o passar do tempo. Portanto, o cristão tem o dever de apresentar o conteúdo do Evangelho em novas embalagens. Então, seja criativo, seja ousado, não tenha medo das novas embalagens, desde que o conteúdo seja preservado. Então, nós temos o dever, a responsabilidade de apresentar verdades antigas de novas maneiras, e o nome disso é criatividade e ousadia, meus irmãos. Isso é arte. Isso é criatividade, isso vem de Deus. E eu quero concluir dizendo que a cruz de Cristo redimiu toda a nossa existência, inclusive a nossa criatividade. Hoje podemos usar a criatividade de maneira santa. E Paulo nos ensina que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Logo, devemos glorificar a Deus com o nosso potencial criativo. Saia daqui nessa noite entendendo essa verdade. Você é criativo.
Não importa a sua profissão, não importa a sua formação acadêmica, não importa a sua vocação, Deus te projetou para ser criativo. Não importa se você trabalha com Excel, se você trabalha num lava-carros, não importa se você faz bolos, se você é corretor de imóveis, farmacêutico, professor, advogado, barbeiro, não importa. Deus te fez criativo. Ele te projetou para solucionar problemas e abençoar pessoas. Portanto, desenvolva a sua criatividade para a glória de Deus. Coloque ela em prática. E não seja escravo do trivial. Fuja do óbvio. Pense fora da caixa. Flexibilize suas rotinas. Viva novas experiências. Aprenda algo novo. Leia diferentes gêneros literários. Estimule a sua imaginação. Faça o que ninguém ainda fez. E glorifique a Deus com a criatividade que Ele te deu. Então, seja guiado pela verdade de Deus e pelo Espírito Santo. Use a sua criatividade para empreender, para escrever livros, para elaborar cursos, para compor músicas, para escrever poesias, para solucionar problemas. Seja criativo no seu casamento, seja criativo na educação dos seus filhos, seja criativo no seu ambiente de trabalho, porque não há limites para explorarmos o nosso potencial criativo. E aqui no texto de Marcos 2, nós já sabemos o final da história. Aquele paralítico foi levado até Jesus, pelos seus 4 amigos, e ele foi perdoado e curado de sua paralisia. E o verso 12 nos diz o seguinte, que ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Sabe o que é melhor de tudo? O encontro que aquele paralítico teve com Jesus foi proporcionado por pessoas criativas. 4 homens usaram a criatividade para levar uma pessoa até Jesus. E no final de tudo, Deus foi glorificado. Aquela multidão de gente começou a glorificar a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. E nesta noite, o meu desejo é que você seja inspirado por Deus para ter ideias que vão transformar vidas, ideias que vão revolucionar uma geração. Que você, a partir de hoje, use a sua criatividade para solucionar problemas e abençoar a muitos, mas que, acima de tudo, que o melhor do seu potencial criativo seja usado para levar pessoas a Cristo. Assim como aqueles 4 amigos usaram a criatividade para levar alguém até Cristo. Que você também faça o bom uso daquilo que Deus já colocou na sua vida, porque você é criativo. Manifeste isso todos os dias, seja em casa, fora de casa, em qualquer lugar dessa cidade. Use a sua criatividade para a glória de Deus Pai e leve pessoas a conhecer a Cristo. Esse é o nosso legado, essa é a nossa maior missão, essa é a nossa maior manifestação artística, porque através dela o Espírito de Cristo vai pintando a verdade e o amor de Deus na alma de muitas e muitas pessoas para a glória de Deus Pai. Nós cremos nessa expressão do Evangelho e da manifestação da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Se você puder ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos. Feche os olhos, mas abra o seu coração nessa noite. Porque nessa noite o Espírito de Deus está derrubando todo sofisma de que você não é criativo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem a mente de Cristo. Você é criativo. O Espírito do Deus, Criador de todas as coisas, habita dentro de você. Você tem potencial de criatividade. Deus te fez para solucionar problemas. Deus te fez para servir pessoas. Deus te projetou para pegar problemas e entender que eles são matéria-prima nas suas mãos. Os poucos recursos não vão limitar a sua criatividade. E o Espírito Santo de Deus é quem nos dá ousadia para pregar o Evangelho de uma forma criativa, como ninguém jamais fez na história. Portanto, Deus, nessa noite, nós cremos na sua palavra, que diz que o Senhor é o Criador de tudo.
e que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós cremos nessa palavra, Pai. E nós te pedimos que nesses dias, assim como o Senhor fez com Adão no jardim do Éden, que o teu Espírito em nós possa nos estimular a aplicar a tua criatividade de forma bela, de forma artística, de maneira que possamos manifestar os diversos afetos da nossa alma para a tua glória, na vida de muita gente por aí, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos que a sabedoria que vem do alto venha nos conduzir em cada palavra, em cada ação, em cada manifestação, porque nós cremos que as pessoas lá fora, elas carecem da manifestação criativa da igreja. Portanto, levanta-nos nessa noite, ó Pai. Levanta pessoas aqui, ó Deus, que terão ideias, que vão revolucionar uma geração, ó Pai. Aquilo que ninguém jamais pensou, mediante aquilo que todo mundo já tem, ó Pai. Que o Senhor venha levantar essas pessoas no nosso meio, para a tua glória, para abençoar a vida de muitas pessoas, Pai. Porque nós cremos que não há limites para o teu agir em nossas vidas, Pai. Portanto, que o Senhor venha ressuscitar projetos, que o Senhor nessa noite venha ressuscitar sonhos, aqueles que desejam compor canções, aqueles que desejam escrever novos livros, Pai, aqueles que desejam elaborar um novo curso, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que desejam trilhar a arte do empreendimento, Deus, que em nome de Jesus, sonhos sejam restaurados nessa noite, para a sua glória, porque dentro de nós, já está o teu potencial criativo, ó Deus, e nós entendemos que só o Senhor cria a partir do nada, mas em Ti nós podemos criar, porque em Ti nós temos a base de todas as coisas, Pai, e nós já temos a Sua doce presença em nosso coração. Nós Te pedimos, Pai, que no decorrer desses dias de conferência, que nas próximas semanas, o Teu Espírito nos conceda a inspiração necessária para a verdadeira arte, a arte santa, que glorifica o Teu nome em todo o tempo, ó Pai. Em nome de Jesus, levanta no nosso meio novas influências que estarão no meio cultural brasileiro, levando a verdadeira beleza da arte que vem do seu coração. Levanta-nos nessa noite para a tua glória e usa-nos para o teu louvor, Pai, porque nós cremos que o Senhor tem poder para redimir a nossa nação, a cultura desse país. Portanto, usa as nossas vidas, Pai. Envia-nos, enche-nos de ousadia, enche-nos do desejo de servir pessoas, porque os problemas não serão problemas para nós, serão matéria-prima para fazermos o que deve ser feito para a tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas. Nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Obrigado por essa noite, obrigado pela verdadeira palavra do Senhor para os nossos corações. Aleluias. Amém, meus irmãos? Quem aí vai reclamar dos problemas? Ah, não, ninguém, está todo mundo ligado, né? Aqui entendeu que o problema é uma matéria-prima para você criar algo novo e ter uma ideia que ninguém jamais teve. É isso. Basta usarmos a imaginação. Deus nos deu esse dom, isso é maravilhoso. Basta a gente desenvolver esse músculo para a glória dele. E eu queria aqui desejar agradecer ao pastor Ricardo, pastora Ana, Thaís, Cristina, Karen, toda a equipe envolvida nessa linda conferência. Como eu disse no início, eu sou um defensor das manifestações artísticas. Isso é lindo, porque eu creio que Deus é glorificado em tudo isso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus.